Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Plenitude. Aqui com Joana de Ângeles, hoje vamos falar de uma amiga muito especial, que é a Nise da Silveira. E para isso eu trouxe alguém que está se tornando expert nela, Ana Carolina Magalhães. Ana Carolina Magalhães, que é psicóloga, terapeuta, e ela está esse ano, pela segunda vez, Ana, dando curso do livro Reconstruindo Emoções, da Nise da Silveira. Pela quinta vez. Pela quinta vez. Porque ela fez o curso, depois deu o curso. Dei num ano três cursos. Tá vendo que ela é expert nisso, né? Então, vamos falar de quem foi Nise da Silveira, né? Porque muita gente não sabe que espírito maravilhoso que viveu numa época complexa, né? Onde a psiquiatria, onde a loucura tinha um espaço um pouco complicado, e as pessoas talvez não soubessem lidar muito, né, com esse estado em que provoca medo, receio, insegurança, porque a gente não tem controle sobre o outro, não tem domínio. E aquele que está padecendo de loucura, vamos dizer assim, que hoje a gente fala como transtornos, algumas síndromes, na verdade, ele faz aquilo que dá na cabeça, não é verdade? Então, aquele que está lá do outro lado entende ele como não seguindo as normas e as regras da sociedade. Isso causa uma insegurança. E aí, Ana, como é que eles deram um jeito naquela época onde não se entendia direito? O que era aquele momento onde a Nise da Silveira iniciou tudo? Como é que foi isso? Bom, era um momento onde estava começando a se olhar, né, para a loucura como algo da medicina. Antes, as pessoas que eram consideradas loucas, ou seja, que não estavam dentro de um padrão de normalidade da sociedade, elas eram enviadas para navegações longas, deixadas em ilhas, mas aquilo já não fazia mais parte, essas navegações, não faziam parte do dia a dia, então estavam concentrando pessoas de rua, que não traziam a ordem desejada pela sociedade, né? Pelo padrão social que era exigido naquela época. Então, era uma forma de retirar, de fazer uma higienização do local, né? E eles retiravam, e aí começou a chamar a atenção isso da medicina. Então, a gente começa com o Pinel, fazendo um trabalho, criando um espaço onde as pessoas podiam internar, né? Deixar lá. E aí isso começa na Europa, é trazido para o Brasil. Mas eu acho também legal a gente falar do início da Nise, né? Que desde sempre se apresentou como um espírito muito guerreiro, muito forte. Apesar de ser pequena, né? A estatura, ela era muito, muito grande, muito robusta espiritualmente, né? E aí ela vai para medicina, que para a mulher, ainda mais aqui no Brasil, era algo assim quase impossível. Ela vai numa turma de 150 homens, ela era a única mulher, assim, se vocês procurarem na internet, tem uma foto da turma dela, tem um rostinho de uma jovem, né? A primeira mulher, A né? Primeira mulher, exatamente. E uma jovem, 17 anos 15 ali, anos. 15 anos, guerreira. E então, desde sempre, ela mostrou uma força e que veio para quebrar padrões, que é exatamente a questão da loucura, né? Que quando alguém, né, tinha um padrão diferente do normal, e ela sai também dessa normose quando ela busca, né, tudo isso. E aí ela iniciou o trabalho dela, trabalhou no Pedro II, que é um hospital psiquiátrico, né? Hospital psiquiátrico não, na verdade é para internação mesmo, um hospício, né, como era chamado antigamente. E aí ela começa trabalhando lá, ele existe até hoje, é onde está o Museu do Inconsciente, que é onde tem os trabalhos feitos da Nise com os internados lá. E naquela época tinha uma novidade para a medicina, que era a lobotomia e a convulsoterapia, eletroconvulsoterapia, que era terapia por choques, né? E ela estava estudando, estava fora, e aí ela retorna, e aquilo foi implementado no Hospital Pedro II, que era onde ela trabalhava.
E aí o médico-chefe fala, olha, isso é o que tem mais de moderno, e que era, né? A gente não está aqui para julgar o avanço da medicina, mas a ciência está aí para isso, para a gente sempre ir quebrando barreiras, a gente duvidar, criticar e aí criar novas possibilidades, né? Então esse é o método científico. E ela fala, não vou. E aí ela é deixada de lado numa ala onde ela ficaria mais engessada, mais presa. E não foi o que aconteceu, porque Nise é fora do padrão, né? Claro, essa ala, onde eles na época chamavam de terapia ocupacional, né. Isso. Hoje, o que ela fazia na época na verdade, é arte-terapia. A terapia ocupacional hoje funciona de uma outra forma. E foi bem interessante, porque dali é que deu início, né, a toda aquela forma de trazer a arte e de se trabalhar a terapia, as questões internas através de tinta, de lápis, né, de manusear, com as mãos aquilo que estava internamente que precisava ser colocado para fora. Me fala um pouco sobre esse trabalho. É um trabalho muito legal, que ele é uma ferramenta utilizada hoje, né? Até hoje é um trabalho que Jung, né, que é também psiquiatra, que tem uma teoria psicológica, trabalha e fala bastante, ensina bastante. E aí Nise entrou em sintonia, né, com o que Jung estava trazendo também. Eles acabaram se falando, trocando correspondências depois. E é um trabalho onde você organiza a psique através da arte, né? Trabalhos com mandala, onde você expressa o simbolismo do inconsciente ali. E você vai dando uma ordem, uma forma, né? Uma forma de você conseguir organizar mesmo. E uma coisa também interessante é que a Nise trabalhava como principal ferramenta a arte, mas mais do que isso, ela trabalhava com um afeto, né? Ver aquele indivíduo como um ser. Eram artistas. E ela tratava eles como artistas. Então, eles saíam da persona doente, louco, para ir para a persona artista. E eles incorporavam isso também, né? Então, ver o outro. Então, a Nise tinha essa capacidade de mostrar esse afeto e de vê-los. E isso já, por si só, já é um grande passo no processo, né? Eles se reconhecerem como um indivíduo. E tem várias artes ali onde a gente, no Museu do Inconsciente, tem uma, por exemplo, que me chama muita atenção, que é uma sequência, assim, de um dos internos. E aí tem uma mandala. Uma mandala não, cada quadro é uma mandala, então são 4 que tem lá. E é uma sequência por tempos, assim. Então, tinha o primeiro, onde o centro dessa mandala estava fora do lugar, não estava centralizado, ela era simétrica, tinha como se fossem triângulos, espinhos, assim, apontados, ou seja, era um ambiente que invadia, né, esse centro. E aí você vê uma outra, e a última, assim, você vai vendo como tem uma evolução, né? Na última era uma mandala bonita, ou centralizada, simétrica, imponente. E aí a gente vê como o centro, né, daquele indivíduo, daquele ser, realmente foi se organizando, foi criando uma estrutura que desse conta da vida, né? Porque a verdade é essa, a gente precisa ter uma estrutura psíquica que seja capaz de lidar com o mundo, lidar com o externo. Uhum. E é bem interessante, é bem legal. Como é que foi essa relação dela com Jung? Então, Nise, Jung estava fazendo um trabalho. Jung foi descendente ele, na verdade, descendente não, ele foi discípulo do Freud. E ele depois ele rompe com Freud, porque Freud traz primeiro o inconsciente. Mas o Jung, ele falava que nem tudo termina na sexualidade, a libido não é só a sexualidade, né? Então ele amplia, ele traz a função transcendente, ele traz o inconsciente coletivo, ou seja, ele vai além de Freud. E aí Jung tá, assim, bombando, vamos dizer assim, né, com os trabalhos dele. E a Nise encontra nos conteúdos dele ressonância com o trabalho que ela vinha fazendo aqui. Então ela manda uma correspondência, manda alguns trabalhos para Jung analisar. E aí que é o legal, o inconsciente coletivo ali se apresentava. Por quê? Os pacientes da Nise apresentavam desenhos em sintonia com os desenhos que vinham dos pacientes do Jung.
Ou seja, da onde que saía todo aquele simbolismo? Como que eles se conectavam? Como tinha algo em comum, que era quase universal entre todos eles? E aí começa o trabalho deles juntos. A Nise leva a exposição dos artistas pacientes dela para a Suíça. Jung fica maravilhado. Uma das coisas interessantes também é que as cores das mandalas pintadas pelos internos daqui do Brasil eram mais vivas, eram mais coloridas, e na Suíça não tanto. E aí Jung chama atenção para isso e diz até da possibilidade de uma melhor adaptação, porque eles tinham mais alegria. E isso tem muito a ver também, depois eles pensando na questão do clima, do lugar. Então, dentro desse inconsciente coletivo também tem suas particularidades, mas o universal ele não se apaga com o individual, eles se conectam, né? Então, foi bem legal esse processo. Muito interessante, uma vida muito rica, né? Exatamente. Pois é, Ana, agora conta pra gente como é que aconteceu o livro, né? O Reconstruindo Emoções. Como é que nasceu esse livro? Bom, a Iraci seria a melhor pessoa para falar, uma psicografia da Iraci. É um trabalho em conjunto dela com a Nise. A Nise apareceu para a Iraci, segundo a Iraci nos conta, né? Apareceu só os pezinhos, a Iraci ainda não sabia quem era. Mas veio o livro, ela foi escrevendo. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. A gente não somos servos inúteis, a gente não tem que ficar querendo saber o que é. Surgiu o trabalho, a gente faz, e a Iraci é muito disciplinada, ela é um exemplo pra gente, então ela fez assim. E conforme o livro foi sendo escrito, aí sim a Nise apareceu, e aí descobriu mesmo da onde vinha tanto conteúdo, né, e toda a história. A gente pôde conhecer melhor a Nise também. Pois é, um grande presente pra gente, né? Exatamente. E falando do curso, Ana, que está sendo dado também esse ano, como é que é esse curso? O que que é a terapia de apoio, por exemplo, que tem em todos os capítulos do livro dela? Então, o livro, né, o curso é baseado no livro, então a gente trabalha os conteúdos do livro, assim, seguindo bem a risca, que Nise diz. Uhum. E ela dá ela mostra pra gente, primeiro, nos capítulos, que nós temos uma demanda, que muitas vezes a gente não se dá conta. Ou a gente se dá conta, nos incomoda, mas a gente não quer ver o porquê, ou quer deixar de lado, porque aquilo nos fere muito. Então, ela mostra que nós temos uma demanda, e aquilo, no primeiro momento, pode nos doer. Ter uma compreensão maior daquilo que a gente sente. Mas aí vem o lado positivo, que após cada capítulo ela vem com uma terapia de apoio. Ela orienta, a gente tem um caderninho de anotações, um caderninho de apoio, onde a gente faz todo o trabalho que é orientado por ela, seguido de meditação, tem bastante escrita, o que também é muito legal, porque a escrita também é um processo de arte, né? É a criatividade brotando. E quando a gente bota para fora de alguma forma, a gente a gente tem uma desidentificação daquele conteúdo. Uhum. Então a gente organiza. Não sei você, mas é bem comum, né, da gente pensar em alguma coisa, aí linka em outra, a gente já não sabe como chegou naquele pensamento e parece que é tudo uma coisa só e aquele pensamento é o que a gente é. Então, quando a gente organiza, a gente vê da onde que veio, né, tá fora. Opa, se eu consigo falar, se eu consigo escrever, já não me afeta tanto, já tira um pouco de afeto, porque já não sou eu, não tá dentro, tá fora também. Então a gente começa a organizar essa psique através daí, com uma desidentificação, né? E você começa a ter uma personificação daquilo fora você. Então aquilo não é você, aquilo que você está sentindo, que você colocou, né? Um aspecto da tua psique. Tanto é que você pode observar ao ler e ter um pensamento, às vezes, contrário ou um discernimento maior quando você lê. Você abre a visão, né, sobre a Exatamente. situação que momentaneamente está sob efeito do ego, né, fechando ali naquilo que o ego consegue lidar e não consegue olhar como se estivesse no lugar do outro, né? Exatamente. Eu acho que essa palavra que você trouxe, ampliação, é perfeita para o trabalho de Nise, que é até na arte, é isso. O símbolo a gente sempre nunca está definindo em alguma coisa, isso é isso. Então, quando tem um desenho tal, a pessoa quer dizer, não, é sempre uma ampliação do que pode ser.
A gente vai ampliando a mente, né, e abrindo cada vez mais. Você esteve lá no Museu do Inconsciente, né? Estivemos. O que você achou sobre todo aquele espaço? O que te passou aquela sensação de olhar aquelas obras de arte, a os pacientes todos ali no meio de todo mundo que ia visitar, o que você sentiu ali? Então, é interessante que tem o museu, né, Uhum. dentro do terreno, mas ainda tem alguns pacientes, alguns internos lá nas casas de passagem, que é como se chama hoje em dia, né? E aí tem a atividade deles, a gente anda, eles estão lá, a gente conversa com eles, né? Tem trabalhos manuais ainda que eles fazem com arte, tem exposição dos que estão ainda internados lá. Também é legal, você pode conversar com eles, ter essa oportunidade. Eles vendem os quadros também, então é uma forma deles serem mesmo essa persona ali, que é necessário. A gente diz que não pode se enrijecer numa persona e tal, mas não tem uma receita de bolo. Às vezes a gente precisa fortalecer esse ego, que ele se identifique mais com esse ego no primeiro momento, para poder ter estrutura. É um ego forte, não é um egoísmo, mas é uma identificação, é um ego forte, mesmo Joana traz bastante isso. Então é necessário nesse momento que eles se identifiquem um pouco como esse artista, como eu tenho uma estrutura, né? Eu não sou essa coisa desorganizada. E tem o Museu do Inconsciente, onde tem as artes, principalmente dos artistas internos da época da Nise. E é bem legal, porque se você agendar, você consegue ter informações. Uma coisa que eu acho muito interessante, que me marcou, aí você perguntando a minha experiência, né? Que a maioria dos internos, eles eram pessoas dentro dos padrões da normalidade, né? E alguma coisa foi o gatilho para que eles se desestruturassem. Então, eram pessoas que a gente não iria imaginar que em algum momento estariam da forma que estavam, tão desestruturados psiquicamente. Mas acontece. Então, eu penso assim, todos nós temos um gatilho, distante, próximo, não importa. A questão é a gente estar sempre atento no nosso processo, para que a gente tire, desengate esses gatilhos, né? Mesmo que a gente nem saiba que seja. Tem uma história que era de um militar e ele pulava de paraquedas com frequência, até que uma vez o paraquedas demorou 15 segundos para abrir, 15 a 20 segundos para abrir, e nesse momento, onde o medo da morte, tudo que ele enfrentou ali, né, o paraquedas acabou abrindo, mas esses 20, ou de 15 a 20 segundos, foram fundamentais para desestruturar ele. Então, ele saiu dali e foi direto para ser interno lá. Muitas vezes uma pessoa que vive uma vida dentro de muita rigidez, né? Sempre se autocontrolando demais, faz com que aquilo vá dentro, tomando uma dimensão tamanha que ele não sabe mais como segurar. E um gatilho desse faz tudo virar fragmentar, né? Uma psique que não está bem estruturada, né? Exato, só que se a gente não olha para a nossa psique, a gente não sabe o quão bem ela está estruturada. É necessário que a gente esteja atento, que a gente esteja consciente nesse processo. E aí esse é o ponto. Se a gente não olha, a gente não tem o que é, como é que estamos, né? Como é que estamos por dentro. Então é importante. O Jung, que a gente falou bastante, né? Porque tinha essa proximidade teórica com a Nise e de amizade também. Ele fala que a gente vai cair num abismo, né? Porque o abismo, na verdade, é o lugar onde a gente se entrega. Mas não necessariamente, e é um lugar de desconforto, mas não, e alguma coisa morre para renascer, né? Alguma coisa dentro da gente, às vezes nossas crenças que nos limitam, fantasias, sonhos que já estão para trás e às vezes a gente fica presa naquilo. Então, algumas coisas realmente precisam morrer para que a gente renasça. Então, a gente desce, a gente faz essa escalada ao contrário, na verdade, para a descida, a grande descida. E aí a gente pode escolher, ou a gente cai despreparado, ou a gente trilha esse caminho de descida com consciência, né? Então, a gente tem essa possibilidade de escolha. Senão, o sofrimento chega e a gente não está preparado, e aí é essa queda mesmo. Pois é, você falou também sobre a normose,
né, a patologia da normalidade. O que que é exatamente a normose? O que que isso significou para a Nise? Você acha que ela, se ela mesmo se exercitou diante dos pacientes dela a soltar essas amarras, a não exigir essa normalidade? Ela mesmo nunca foi muito dentro dos padrões. Mas o que que foi isso? O que que é isso, Ana? Ela falava que ser normal é muito chato. E tem uma frase dela também que ela fala assim, não vou saber replicar exatamente, mas a ideia é essa, que você precisa, né, nesse processo, quando você auxilia alguém num processo terapêutico, psíquico, você precisa pegar o seu equipamento de mergulho, ir tão fundo quanto ele está. Não adianta você querer ficar de cima ali, eu vou te ajudar, né? Que é uma posição superior. Então, você precisa ir para as profundezas também, para suas próprias profundezas, para subirem juntos. E aí, o legal que ela fala e muitas vezes você vai se surpreender que a pessoa com quem você foi ajudar foi além de você. Então, a gente só auxilia num caminho onde a gente tenha minimamente conhecido, né? Então, é preciso passar por essa trajetória. Então, com certeza, ela também fez o trabalho dela individual enquanto estava cuidando, né, e guiando, conduzindo os pacientes dela a uma estrutura psíquica mais robusta, vamos dizer assim. Então, eu acho que, com certeza, o processo dela deve ter crescido bastante. E em relação à normose, a gente vive querendo se encaixar, né? Sem se perguntar onde nós estamos nos encaixando, se aquilo faz sentido pra gente. Nós crescemos determinados pelo outro, né? Então, tudo que nós temos no início veio do outro. Nosso nome, a família, a cultura, né? Então, tudo nos molda. Mas o que daquilo faz sentido? Não que a gente tenha que mudar e, não, então tem que ser o oposto. Não, porque também a gente está sendo o oposto voltado para o que é, né? Então, eu vou ser diferente dos meus pais. Aí faz tudo diferente, mas o centro de referência ainda é os pais. Então, a questão é a gente avaliar o que faz sentido ou não. A gente pode continuar a mesma pessoa, mas com um sentido por trás, né? Por que a gente faz aquilo? E na normose isso não existe. A gente está dentro de um padrão social, é um efeito manada, onde a gente não olha para si mesmo, né? Só para fora. E aí a gente quebra com isso quando a gente começa a olhar para dentro, né? Muito interessante. Ana, eu gostaria muito de falar no próximo bloco sobre as emoções, né, que ela traz para a gente. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que chama atenção, que é o prefácio do livro. Quem escreveu o prefácio do livro e como é que foi isso? Então, o prefácio do livro foi de Joana de Ângeles, maravilhosa, que também está dentro dessa visão psicológica. Joana traz para a gente uma série psicológica, que é importante a gente entender que é uma psicologia espiritual, né? Não é uma psicologia do mundo, embora ela se utilize dos conceitos de vários autores, vários teóricos, principalmente Jung, mas ela não se fecha neles. Então, ela se utiliza de conceitos para que a gente compreenda o que ela está trazendo. E aí, Iracy falou com o Divaldo para poder fazer o prefácio. Num primeiro momento, ele acabou recusando, falando que não era uma coisa dele, o trabalho dele é de Joana. E aí, Joana, quando Divaldo estava na Itália, ela fala, não, vamos fazer o prefácio. E aí ele começou a escrever e assim foi feito o prefácio do livro, que tem tudo a ver, são almas afins, né, Joana e Nise, e que trazem pra gente o autoconhecimento, a importância disso. Muito bom, né? Então, no próximo bloco, não deixem de estar aqui com a gente, porque aí a Ana vai dar um pouquinho, uma palhinha de cada capítulo do qual a Nise trouxe para a gente trabalhar as nossas emoções. Não é verdade? E você sabe qual é a diferença entre emoções e sentimentos? O que isso significa para a nossa vida? O que a emoção tem a ver com as nossas doenças físicas, as nossas doenças mentais e como cuidar delas? Então não percam.
A gente vai estar aqui com vocês falando de Nise da Silveira junto a Joana de Ângeles. Até já! Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Então, já estamos de volta aqui com Ana Carolina Magalhães, psicóloga, hoje falando e quase uma homenagem, né, para Nise da Silveira, mais precisamente sobre o livro Reconstruindo Emoções, como que ela propõe curar as nossas emoções, juntamente, claro, de Joana de Ângeles. Então, Ana Carolina, vamos falar um pouco sobre os capítulos, sobre essas emoções, não é verdade? Então, vamos bater uma bola da seguinte forma: eu falo o capítulo, leio a frasezinha que ela coloca de início e aí a gente conversa sobre aquela emoção, tá bom? Okay. Então, vamos começar com dor emocional, capítulo 1. E a parte que ela coloca diz o seguinte: o homem se torna, muitas vezes, o que ele próprio acredita que é. Se insistir em repetir para mim mesmo que não posso fazer uma determinada coisa, é possível que acabe me tornando realmente incapaz de fazê-la. Ao contrário, se tenho a convicção de que posso fazê-la, certamente adquirei a capacidade de realizá-la, mesmo que não a tenha no começo. Mahatma Gandhi. Bom, nesse capítulo, a Nise fala bastante sobre quando a gente tem uma situação, uma emoção, assim, qual o termo que eu posso usar? Congelada ali. E muitas vezes a gente se fixa numa forma de pensar sobre aquela situação, né, que a gente não para perceber o que está ao redor. Então a gente se congela nessa situação e gera uma dor. E a gente carrega ela, a gente segue em frente, como o Gandhi fala, né? Achando que foi de um jeito, que aconteceu de um jeito, sem cuidar dessa dor de verdade, né? E a gente vai andando e carregando esse peso. E cada vez vão surgindo mais situações que vão se agregando e aumentando ainda mais esse peso, assim, vai ficando cada vez mais difícil carregar, até que chega um ponto onde a gente tem que olhar para isso. Então, a Nise nos convida a ver uma situação onde nos causou muita dor e que por mais que tenha nos causado dor e a gente tem uma forma de enxergar agora, uma forma de enxergar essa situação, ela agora convida para a gente ver essa situação de um outro jeito, com um outro olhar, um olhar mais maduro, de quem já passou por essa situação, né? Porque quando tem algo que nos dói, a imagem que fica é de quem está vivenciando aquilo. E alguém que ainda não tinha vivido, né? Não tinha passado por isso. Mas quando se passa, a gente é uma outra pessoa. Uma pessoa que já passou por essa situação, por essa dor. Então, a gente pode ter um novo olhar para aquilo. Então, é esse o convite dela. Ela pede para que a gente anote a situação, veja o que poderia ter sido feito, o que aconteceu, o que a gente gostaria de ter falado, né? O que a gente falaria de novo, de formas diferentes. Então, é bem interessante. Ela convida a dissipar essa dor, esse congelamento de algum ponto, de algum nó que ficou, assim. E muitas vezes essas dores vêm muito do imaginário, né, da pessoa. Às vezes alguma coisa nem aconteceu ainda, ela já sofre por antecipação de algo que ainda não foi realizado. Ou uma forma de ver que ela imaginou ser de uma maneira, na verdade é outra, mas para ela é a verdade psíquica dela, né? Sim. Que a psicologia analítica olha e respeita muito isso. Mesmo que aquele paciente não esteja dentro de uma verdade dos fatos, ainda assim é verdade dele, e isso precisa ser respeitado. Então ela trabalha em cima dessa dor, que é uma dor emocional. Sim. Né? Toda dor, ela é legítima, exatamente por isso que você falou. Dentro de um setting terapêutico, pra gente não importa se é verdade, se é mentira, mas se aquilo é trazido, é o importante, é a realidade psíquica. Então, toda dor, ela é legítima, né? Não tem dor pequena ou dor que merece mais atenção. Na verdade, toda dor é legítima, a gente só precisa trazer discernimento sobre ela, diminuir esse afeto, mas isso não quer dizer que não haja um sofrimento muito grande. Então, que é um sofrimento para mim muito grande, não é para você, mas talvez você lide
melhor com uma coisa e eu lido mal, ou outra coisa eu lido melhor e você não. Então, não tem uma receita, né? É uma individualidade. Então, é importante a gente sempre legitimar e olhar para isso como uma dor. Às vezes a gente passa por cima, como um trator. Ah, não, eu passei por isso e acabou, sabe? E vai carregando isso. Mas não, a gente precisa rever, revisitar para transformar, né? Desatar esses nós que nos seguram ainda. É isso aí. O egoísmo, capítulo 2. Essa é quente, né, Ana? Essa é. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tamanhas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. O que negas te submetes, o que aceitas te transforma. Carl Gustav Jung. Exatamente isso. Também tem uma outra frase dele, que é o que a gente não enfrenta acaba se tornando o nosso destino, né? Então, o mundo, ou Deus, né? Mas as coisas acontecem por conta de Deus, né? Para que a gente se descubra. Se tem algo que a única coisa que é determinante, né, no universo, é que a gente vai se compreender em algum momento. Né? Se a gente vai ter um autoconhecimento, entender a nossa essência, nos vermos como filhos de Deus. O que depende isso é determinante. O que depende da gente é como vai ser e quando vai ser. Mas por quê? Por que isso vai acontecer? Porque é como se a voz fica ali falando baixo. Como? Uma situação acontece mais simples. Se eu não olhar para isso, vai acontecer alguma coisa semelhante, com a mesma essência, só que de uma forma mais intensa. Se eu continuar negando isso, vai acontecer de uma forma... Então, como se fosse aumentando a voz. Como se estivesse ali, ó, dizendo, olha só, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Até que a gente não aguente mais. E a gente seja convocado a olhar para o que está acontecendo dentro da gente. Que a gente possa se reconhecer, ir tirando o que não é para cada vez mais ir se reconhecendo, né? Uhum. Então, o mundo vai nos dando, nos convidando cada vez com mais intensidade, né, se a gente não olhar para isso. E quanto mais ele precisa gritar, maior o incômodo que eu sinto, maior o sofrimento. Então, é aquela história do abismo do primeiro bloco. A gente vai ter que descer. Não tem jeito. A gente escolhe como. Se vai ser algo que a gente vai estar desavisado ou se a gente vai acompanhando conscientemente isso. Então, o egoísmo é quando a gente se vê como o centro de tudo. Ou seja, se o outro fez alguma coisa, ele fez contra mim. Se aconteceu alguma coisa, é contra mim, né? Então, a gente não se vê como uma responsabilidade pelo que está acontecendo. A gente se põe numa posição de vítima. Então, fulano falou tal coisa, ele queria me atingir. Então, eu crio uma birra, uma inimizade, né? Cria alguns conflitos em relação a isso. Mas aí, essa pessoa, ela não consegue ter uma análise da responsabilidade dela, qual não é toda, né, dividida, e também de ver que o outro também tem as projeções dele, então o que é do outro também é do outro. Talvez ele continue fazendo errado, não estamos entrando se é certo ou se é errado, mas não diz respeito a mim, né? Então não preciso me afetar tanto. Então é preciso a gente tomar essa responsabilidade sobre os nossos próprios atos. E o que a Nise fala nesse capítulo? Ela mostra a origem, né? Não a origem de outras existências, que também tem, e ela menciona, mas a origem nessa mesma vida, lá na nossa infância. Por quê? Porque, apesar de nós somos reencarnacionistas, então a gente entende que nossos atavismos vêm de outras vidas. Mas se vem de outras vidas e se apresenta agora, também está no presente. Uhum. Então, eu não preciso analisar a minha vida passada, né, para poder entender. Basta eu olhar com clareza para o que está acontecendo agora. E aí a gente vai ter uma visão ampla. A gente pode até compreender, não saber exatamente o que aconteceu, mas a gente pode saber quais são esses atavismos. E aí ela fala da nossa infância, né, da educação que
que os jovens, que as crianças estão tendo, principalmente ultimamente, onde os pais estão dando muito, né? Mas não dando muito em atenção, em educação, em orientação, dando muito em objetos, materiais, muito para suprir a falta que eles sentem que estão dando, né? Estão dando falta de presença pelo trabalho, que cada vez mais é competitivo. Então, pela culpa que eles sentem, eles acabam oferecendo e blindando essas crianças do mundo, dessas relações. Então, elas acham que ficam numa posição de receptoras, uma posição passiva. E elas crescem, né? Toda criança vai virar um adulto um dia, e aí esse adulto, ele vai buscar nessas informações lá da infância como lidar. Claro que ele vai mudando, mas para mudar, a gente precisa incentivar isso também no processo da infância. Então, ele se torna um adulto passivo, né, egoísta, achando que ele tem que receber, e tudo é para ele. Então, que o mundo tem que servir ele, né? Exatamente. E quando o mundo não serve, ele se acha injustiçado. Exatamente. E se a gente olhar o comportamento, a criança, ela pede, ela recebe. Ela pede e recebe, né? Amor, alimento, educação, escola. Ela precisa que dê tudo para ela. Ela não consegue fazer nada, né? Mas o adulto, ele tem a posição de oferecer. Ele dá. Então, ele dá o amor, ele dá a atenção, ele provê financeiramente, ele provê um alimento. Só que muitas vezes a gente cresce fisicamente, biologicamente, mas a gente continua numa postura infantil de querer receber. E qual é o maior exemplo, né, de maturidade, de integração que a gente tem? Jesus, que diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, é exatamente isso. Ele veio para dar. E é a posição do ser amadurecido. Ele oferece, ele se dá. Então, Francisco de Assis, né, perguntando para Deus o que Deus queria dele, aí ele ouve uma voz: Francisco, dai-me Francisco, né? Dê a si próprio. Porque quando você dá, você não precisa mais se preocupar. Se eu tenho esse livro, eu seguro esse livro, aí eu vou ficar preocupada de rasgar, se sem querer eu vou rabiscar, ou se a linha do grifo vai ficar torta, se eu emprestei, se vai devolver, se eu vou perder, se alguém vai roubar. Minha mente se ocupa de muitas preocupações da possibilidade da falta do livro. Mas se eu não tenho esse livro, se eu te dou de presente, eu não vou mais me preocupar se eu vou ser roubada ou não, se vai estar grifado, se não vai estar. Some a preocupação. Então, a gente se preocupa muito com essa autoimagem, com a imagem social que a gente passa, né? O que vão pensar de mim, o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que fazer, como que eu vou me adaptar, como eu vou ter mais amigos. E a gente toma a nossa mente com essas coisas, que são fantasias. Mas se a gente entrega quem nós somos, né? Como foi pedido a Francisco, a gente não tem mais preocupação. Não importa o que o outro vai pensar, não importa o que eu visto, o que eu faço, né? Claro que aí a gente tem uma posição onde o Cristo, nesse patamar, como Paulo, onde o Cristo vive em mim. Ou seja, tudo que eu faço é para o bem. Mas não importa o que o outro vai pensar disso. Muito bom. Bom, vamos para o capítulo 3, onde vai se falar de ansiedade. Alguém tem ansiedade aí? O segredo da saúde, da mente e do corpo está em não lamentar o passado, em não se afligir com o futuro, em não antecipar preocupações, mas está no viver sabiamente e seriamente o presente momento. Siddhartha Gautama, Buda. Muito bom também. Esse capítulo, a Nise nos convoca na terapia de apoio exatamente para isso, né? Através de uma meditação, para a gente estar no presente, para a gente tentar perceber as pequenas coisas que acontecem. E a ansiedade é uma insegurança nossa, né? Um medo do novo, do que há de vir e a gente não sabe. Então, a gente fica pensando em possibilidades por exemplo, eu tenho alguma coisa, algum projeto, aí a gente ocupa a mente com o quê? O que pode dar errado, o que vai fazer. Num certo ponto, a ansiedade faz parte, porque é o que nos move também. Então, sei lá, você tem uma viagem, uma noite anterior, você tem que ter uma certa ansiedade para arrumar suas coisas, né? Eu arrumo a mala na meia-noite, então. Mas
É necessário um pouco. Agora, é quando se torna disfuncional, quando você se estressa, quando você sofre pelo futuro, pelo que pode acontecer. E foi até o que você falou anteriormente, né? Muitas coisas que a gente pensa nem mesmo acontece, mas a gente já está sofrendo só com a possibilidade. Então, essa ansiedade, ela se torna bem disfuncional. Então, o trabalho é a gente começar a não se identificar com essas coisas que podem acontecer ou não, né? E começar a ver o que está acontecendo aqui agora. O que eu posso fazer aqui agora? Porque quando eu penso muito lá no futuro, eu estou deixando de viver o presente. E é onde a gente, de fato, pode ter uma mudança, onde a gente pode agir, né? Então, o convite dela é exatamente esse, né? Como na frase de Buda, de estar nesse momento presente, de perceber. E aí ela fala também da origem, que aí vai entrar também nas personalidades controladoras, que é uma certa forma de controle, que é uma certa forma de... É legal que a ordem dos capítulos tem um porquê, né? Então, a ansiedade tem uma certa forma de controle, e a gente vai para um próximo capítulo falando de controle, e também fala de um certo egoísmo, que é a insegurança. Porque o egoísmo tem isso, uma insegurança do mundo, né? Eu não consigo fazer. O capítulo anterior eu não consigo fazer, eu preciso receber. Eu não vejo a minha capacidade de executar alguma coisa, porque eu nunca conquistei quando era criança. Então, traz uma insegurança. E a insegurança gera ansiedade, porque se eu sou muito insegura, eu preciso saber o que vai acontecer. Né? E aí eu me torno tentando controlar, me vejo tentando controlar, e aí a gente entra no próximo. Pois é, Ana, você se antecipou, acho que foi a tua ansiedade. O próximo capítulo 4 foi como ela falou, personalidades controladoras. Exatamente. Isso é porque quando a gente pega um livro, é importante a gente ler todas as partes. O sumário tem um porquê, né? Então, se a gente pegar Joana também, na distribuição dos capítulos, tem uma sequência, né? Senão seria um outro livro. Isso. Mas tem uma ordem. E a Nise vai mostrando pra gente, trabalhando cada vez por camadas. Né? Se a gente pegar a origem, tá naquela dor emocional, e aí nos torna mais egoístas. E a gente vai se vendo nos capítulos, coisa que assim, parece que a gente abre o livro e fala assim, não, isso não é para mim. Mas quando você vai lendo, que ela vai descrevendo, você vai se vendo, né? Exatamente. Até mesmo personalidades controladoras, quando ela fala do ser controlado e do ser controlador, né? Em que posição que eu tô, mas aí o ser controlado de alguma forma também controla através de se deixar ser controlado. É muito interessante. Quase todo o trabalho feito no caminho espiritual consiste em duas coisas: limpar obstáculos e atingir um nível mais profundo de consciência. Dessa forma, você abre uma conexão com o seu verdadeiro eu e remove a resistência do ego. Deepak Chopra. Muito bom. Isso que você falou quando a gente vai lendo o livro, sabe que é uma coisa interessante que eu percebi nos cursos? Que, como a Nise fala bastante da educação, quando tem mães, a primeira coisa que elas fazem é se ver no papel da mãe. Ai, mas eu tô fazendo isso com meu filho, eu fiz isso, ai, será que eu errei, será que eu acertei? E aí é importante a gente convidar as pessoas a olharem pelo outro lado, mas você também foi filho, será que foi assim essa educação? E aí a gente percebe quantas vezes a gente acaba se fixando mais numa posição, né? Então, para as mães, quando leem esse livro, elas tendem a se ver mais na posição de mãe e têm mais dificuldade de perceberem a sua própria criação. Né? Então, é legal a gente ter essa visão mais holística de todos esses aspectos que a gente tem. E aí, nesse capítulo, né, ela vai trazendo toda essa bagagem que já foi dos outros capítulos, e ela fala pra gente das personalidades controladoras, e toda pessoa que controla, para todo controlado, tem um controlador, né? E também tem o controle passivo e o ativo. O ativo é aquele onde a pessoa, de fato, se coloca ali, diz o que tem que fazer e tem uma manipulação ali clara. E a outra é aquela manipulação, aquele controle mais velado, né? Onde tem um jogo emocional. Então, um exemplo, sei lá, numa relação, num casal. Ah, mas se você não fizer isso, eu vou embora.
ou eu não faço mais isso, né? Ou eu vou ficar muito triste. Aí a pessoa que facilmente, né, se coloca na posição de controlada, ela cai nessa armadilha e aí vive assim numa simbiose. Porque se não tem um controlado, não tem um controlador. É interessante a gente ver que sempre a gente engata onde tem um gancho. Mas a gente só engata porque temos um gancho, não é o outro. E aí vem da nossa responsabilidade, né? Qual é a minha parte nisso? A gente sempre tem alguma coisa. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ver com isso, né? E é isso que ela vai falando. Ela traz um trabalho para aquele que se vê no papel do controlador e ela traz um trabalho para aquele que se enxerga no papel do controlado. É como se a gente vivesse... Quando a gente nasce, a gente é inserido, vamos chamar assim, uma analogia, num teatro psíquico, né? E aí a gente aprende a exercer um papel. E aí quando a gente cresce, a gente vai tentando reproduzir esse teatro nas nossas outras relações para exercer esse papel. Então a gente se a gente exerce um papel de controlado, né, de ser sempre submisso, de sempre querer agradar para poder ser aceito, para poder ser amado, a gente vai encontrar pessoas que exerçam o outro papel. Porque a gente vai buscar de fato, inconscientemente a gente vai buscar. E outras, às vezes, a gente pode até buscar pessoas que não exercem naturalmente esse papel, mas que vão ser tão convidadas insistentemente a ser essa pessoa controladora, porque você só faz o papel de controlada, né, submissa, que elas vão entrar nesse personagem, vão encenar esse teatro psíquico novamente. Então, a gente precisa compreender quais são esses papéis que a gente está enfrentando na nossa vida. O controlado, o controlador, o abusado e a vítima, né, o descansado e o cansado. Sempre tem esses contrapontos. Quem que a gente está sendo? Quem que a gente está convidando o outro a ser? Né? Ou quem o outro está me convidando? O primeiro passo, que é identificar, que é o que Joana Nonise nos convida a fazer, é isso, é identificar e começar a trabalhar e se ver nessa posição, sabendo também que você não é só isso, né? Muitas vezes o controlado, o que se diz controlado, ele está numa posição de controlador passivo. É isso mesmo. Bom, 5º capítulo, a gente vai estar falando sobre agressividade psicoemocional. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. Santo Agostinho. Eu amo essa frase, porque ela tem muito também do espiritismo, né? Não importa o que você faz, assim, não é... Mais uma vez, não é um receituário, faz isso tantas vezes ao dia. É a sua intenção. Então, você é livre para fazer tudo. Mas qual é a sua intenção por trás disso? Né? Não é uma mudança de vida, mas é uma mudança de forma de ver as coisas. Então, eu gosto muito disso, porque você pode ver, quando você ama, você pode ver o que aquela situação é necessária, e aí você dá. Se ela falar para se calar, você pode falar, porque você tem autoridade moral para isso, como Jesus, né, que se posicionava, ele não era nada omisso, pelo contrário, ele era enérgico, né, tinha autoridade, porque ele tinha amor, então ele estava livre para fazer tudo que fosse necessário para nos auxiliar no processo. E aí é interessante ela usar isso nesse capítulo, porque fala de uma agressividade que não é só, às vezes não é o controlador, é algo a mais, é algo que mexe com o psiquismo do outro, onde você desestabiliza a ponto do outro não se ver mais nem suficiente para se desprender dessa relação. Então é o contrário do amor, né? É onde você faz tudo, mas não tem amor nenhum. Então você destrói o ego, vai destruindo, né, o ego do outro. É isso. Vocês viram quanta coisa? Então, ainda tem muito mais. E até sobre cada capítulo onde ela vem destrinchando, onde ela vem ensinando e trabalhando todos esses sentimentos, essas emoções dentro da gente. Então, eu convido vocês a participar do curso
com a Ana Carolina, reconstruindo emoções que esse ano ela está dando aqui no Seja Barra. Ok? Então, Ana Carolina, deixa uma frase para os nossos amigos sobre Nise da Silveira. Para a gente, perante a vida, né, ter essa mesma força guerreira de Nise e não se acomodar com o que é dito como normal. A gente ousar sair da caixinha. É isso aí. Um beijo grande no coração. Obrigado por terem assistido. Um beijo. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.